destinados a reinar. Capítulo 6. A conspiração do diabo. Quando eu era um jovem cristão em crescimento, pensava algumas coisas sobre Deus que me roubavam qualquer desejo de construir um relacionamento mais íntimo com Ele. Disseram-me que quanto mais eu soubesse sobre Deus, mais Ele me responsabilizaria por esse conhecimento. E assim, minha punição por não corresponder às suas expectativas seria mais severa que as de alguém que soubesse menos. A partir do momento em que recebi esse ensinamento, soube exatamente o que não fazer. Decidi não tocar mais na Bíblia, já que quanto mais eu soubesse, mais seria punido por Deus. Ora, vamos, não sou nenhum bobo. Era melhor ser ignorante do que aprender mais acerca da palavra e atrair uma punição ainda maior se eu falhasse. Então deixei a Bíblia de lado e me recusei a aparecer em qualquer classe de estudo bíblico. Simplesmente fiquei longe de qualquer coisa que pudesse me incriminar ainda mais. Também me ensinaram que quanto mais perto de Deus eu chegasse, mais provas e tribulações eu experimentaria. Você já ouviu isso alguma vez? Novamente, quando percebi o que esse ensinamento significava, pensei: eu não sou bobo. Não quero nem saber de provas para me sufocar. Daquele ponto em diante, eu não quis mais chegar perto de Deus. Você consegue perceber o quanto os ensinamentos errados sobre Deus podem roubar tudo o que Ele tem para você? Na medida em que eu crescia no meu relacionamento com o Senhor, Ele abriu os meus olhos e percebi que os ensinamentos que eu tinha recebido não eram verdadeiros. Ao contrário do que eu tinha aprendido, descobri que quanto mais perto eu chegasse de Deus, mais perto eu ficava da resposta para todos os meus problemas. Fui chegando mais perto do fazedor de milagres, fui me aproximando daquele que cura, fui chegando mais perto do provedor, o meu Jeová Jireh. Enquanto você continuar a ter uma percepção errada de Deus e se afastar dele, o diabo conseguirá mantê-lo preso em uma vida de derrota. Quanto mais da verdade de Deus você souber, mais a verdade irá libertá-lo de crenças errôneas que não estão fundamentadas na sua palavra. De fato, o diabo adoraria que você tivesse medo de Deus de um modo doentio e assim ficasse longe de sua única fonte de ajuda. O diabo adoraria que você ficasse longe da Bíblia, porque é o livro que contém a sua herança. A Bíblia diz que o que pertence a você por intermédio do sangue de Jesus Cristo pertence a você. O diabo adoraria que você não descobrisse a verdade. Assim, ele poderia mantê-lo em cativeiro, na doença e na pobreza. Enquanto você continuar a ter uma percepção errada de Deus e se afastar dele, o diabo conseguirá mantê-lo em uma vida de derrota. Ele adora puxar a lã sobre os olhos das ovelhas de Deus para cegá-las e privá-las de uma vida de vitória e de liberdade. Há uma conspiração do mal para mantê-lo derrotado. O diabo está usando ensinamentos errôneos sobre Deus para cegar e confundir o povo de Deus. Deus nos castiga com doenças e enfermidades. Um dos ensinamentos mais maléficos que já ouvi falar é que o próprio Deus nos castiga com doenças, enfermidades, acidentes e tragédias. Quando eu era adolescente, um dos líderes da mocidade em minha igreja anterior se envolveu em um horrível acidente que quase o matou. Um dos líderes da igreja reuniu alguns dos nossos jovens para ir ao hospital visitar aquele jovem líder acidentado. E todos fomos juntos no carro do líder que planejou a visita. Enquanto dirigia, ele começou a se lamentar. Por que isso aconteceu com ele? Eu não entendo. Por que o castigo de Deus para ele está sendo tão severo desta vez? O que será que ele fez para levar Deus a castigá-lo dessa maneira? Como um jovem cristão ouvindo meu líder da igreja lamentando o castigo de Deus,
Você consegue imaginar como me senti quando percebi que Deus estava por trás daquele acidente? Honestamente, isso me aterrorizou dia e noite pelo resto da minha vida, ao pensar que Deus castigava um crente usando um método tão severo. Lembro de que orei: Deus, por favor, nunca me castigue desse jeito, seja o que for, por favor, apenas me diga, tudo bem? Eu vou ouvir, eu prometo. Eu me tornei muito receoso sobre Deus. Não queria me aproximar muito porque tinha medo dele, receando que se eu cometesse algum erro, ele não hesitaria em me castigar com acidentes que poderiam me deixar inválido pelo resto da vida, ou até mesmo morrer. Você sabia que esse ensinamento equivocado, na verdade, está fundamentado na antiga aliança e não na nova aliança? No livro de Levítico, Deus diz com relação àqueles que falhem em obedecer aos seus ensinamentos: Eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Mas imagine só, você não está mais sob a aliança da lei, você está debaixo da aliança da graça. Jesus já assumiu todos os seus castigos e punições na cruz. Leia você mesmo em Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 ao 5. O profeta Isaías teve uma visão profética do nosso Senhor Jesus na cruz, suportando a punição pelas nossas transgressões. Ele declarou que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus já foi castigado em nosso lugar. Quando o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, foi lançado, as pessoas reclamaram e o criticaram por ser muito realista e violento. A verdade é que o filme retratou somente a ponta do iceberg, quando comparado a que o nosso Senhor realmente sofreu em nosso lugar. Durante o período do Império Romano, os soldados tinham vários instrumentos de crueldade e tortura à disposição. O abominável gato de 9 caudas era um chicote com 9 correntes. Cada corrente possuía muitos estilhaços e ganchos de metais atados na ponta, e quando um prisioneiro apanhava com esse chicote, os estilhaços e ganchos de metal entravam na pele e rasgavam quando o chicote era puxado de volta no movimento brusco. Foi assim que o profeta Isaías descreveu Jesus como alguém que não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. A carne de Jesus foi rasgada em pedaços e ele foi violentamente espancado, além do entendimento humano. A punição que merecíamos recaiu sobre Jesus. Então, você e eu jamais precisaremos sofrer o que ele suportou em nosso lugar, e por suas feridas nós somos sarados. Então, como pode alguém ter a audácia de dizer que Deus ainda nos castiga com doenças, enfermidades e acidentes hoje? Dizer isso é negar a obra consumada de Jesus Cristo na nova aliança. Deus jamais castigará o crente por seus pecados. Por suas feridas, você é curado. Seja qual for a adversidade que você enfrente hoje, ela não vem do Senhor. Olhe para Jesus na cruz, contemple-o espancado e torturado e receba a cura e a plenitude dele. Ele pagou o preço por sua cura total. Hoje, ele redime sua vida da destruição. O castigo na nova aliança. Pastor Prince, como você pode dizer que não há castigo e punição na nova aliança? No capítulo 12 do livro de Hebreus, a Bíblia estabelece isso muito claramente. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaias quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus capítulo 1, versos 5 ao 6.
Veja, pastor Prince, aqui temos uma clara evidência de que Deus castiga os crentes na nova aliança. Meu amigo, a confusão na igreja, porque a palavra original em grego aqui para corrige, que muitos entendem como castiga, é traduzida de forma deficiente. A palavra grega aqui é paideuo, que significa treinamento da criança. Isso não significa punir. Pai é a raiz da palavra pediatra, médico especialista em tratar crianças, ao passo que deu significa ensinar a criança. Você não vai descobrir, você vai descobrir que a tradução da palavra pai deu como treinamento da criança é mais consistente com o contexto da passagem. Confirme então adiante. O próximo versículo diz: Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Mesmo que você não saiba que a palavra grega significa, na verdade, treinamento da criança, você poderia deduzi-la a partir desse versículo que nos conta o porquê de Deus nos tratar como os filhos. Ele nos disciplina como os pais terrenos fazem com os filhos. Você castigaria seu filho com uma doença terminal para lhe ensinar uma lição? Então, por que você imagina que Deus Pai Celestial faria isso? Pense sobre isto por um instante. Você castigaria o seu filho com uma doença terminal para ensinar-lhe uma lição? De jeito nenhum. Então, por que imagina que seu Pai Celestial faria isso? Deixe-me dar a você uma dica de estudo bíblico. Quando estiver lendo a Bíblia, assegure-se de ler cada passagem dentro do seu contexto, porque quando você pega o texto fora do seu contexto, você fica com um pretexto. Muitos crentes são ludibriados a acreditar em pretextos e ensinamentos errôneos quando algo é destacado e ensinado fora do seu contexto. Eu nunca entendi como as pessoas podem considerar uma doença terminal como uma lição vinda da parte de Deus. Elas dizem coisas do tipo: Deus deu a essa pessoa uma doença terminal para ensinar-lhe a ter paciência. Meu amigo, que lição há para aprender depois que a pessoa morre por causa da doença terminal? Você precisa estar vivo para a lição ser útil. Não há utilidade para a paciência se alguém está morto. Deixe-me dizer isto novamente para deixar bem claro: doenças, enfermidades e acidentes não são lições de Deus. Quando você treina uma criança, transmite a ela lições que ensinam coisas que a beneficiarão no futuro. Não há futuro se a criança estiver morta. Deus jamais usaria doenças e acidentes para ensinar você e a mim, os seus filhos, lições. A sede de justiça de Deus contra o pecado já foi satisfeita e hoje podemos esperar somente amor da parte de Deus, não julgamento. Podemos esperar graça, não punição. Jamais seremos punidos à maneira da antiga aliança novamente. Na nova aliança, embora não haja mais qualquer punição, há o treinamento da criança. Mas Deus não treina seus filhos com doenças, enfermidades e acidentes, assim como você e eu jamais faríamos isso. Como você disciplinaria seus filhos? Se você perguntasse a correção na caminhada cristã, eu direi sim, absolutamente. Mas é importante que compreendamos que Deus não corrige da maneira que um pai corrige seu filho. Você torturaria seu próprio filho com doenças, enfermidades e dores para ensinar a ele uma lição? Você forçaria o seu filho a colocar sua mão no fogo até que o cheiro de carne queimada impregnasse a cozinha para ensinar-lhes dessa maneira a não brincar com fogo ou a não tocar no fogão? Você consegue se imaginar fazendo isso e dizendo: Você sabe por que papai está fazendo isso? É porque papai te ama. Agora você sabe que o fogo pode queimá-lo, então não brinque com fósforos nunca mais. Você passaria com seu carro sobre as pernas de sua filha
para ensinar a ela o perigo de brincar do outro lado da rua? Você consegue se imaginar dizendo: Vamos lá, garota, seja forte. O papai ama você, então ele está fazendo isso para o seu bem. Você vai entender isso um dia. Claro que não. Pais que fazem tais coisas deveriam ser presos a uma casa especial para pais assim, casa especial entre aspas. Tristemente, ainda há cristãos que acusam Deus, o nosso Pai Celestial, de afligi-los com doenças e acidentes para ensinar-lhes lições a eles. Com ensinamentos como esse, não é de admirar que os crentes estejam perambulando no deserto, pensando que Deus está zangado com eles e buscando a oportunidade para destruí-los. Que tipo de Deus você pensa que temos? Ele é o nosso Abba. Abba é o termo mais afetuoso que você consegue imaginar para se dirigir a um pai na língua hebraica. Significa paizinho. Você realmente acha que seu papai, Deus, o puniria dessa maneira? Se você, que é um pai terreno, sabe como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu papai celestial, que ama você. Eu não preciso lhe dizer que doenças, enfermidades e acidentes não são bons presentes. Esses males vêm do diabo e por causa da obra consumada de Jesus, fomos redimidos de cada obra e maldição do mal. Nós podemos receber proteção contra cada ocorrência maligna, doença e enfermidade. Pelos açoites nas costas de Jesus, nós somos curados. Leia o Salmo 103 e observe os benefícios que Jesus comprou para você com o seu próprio corpo. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmos 103, do 1 ao 5. Ora, vamos, crente, lê este salmo todos os dias e não se esqueça de nenhum dos benefícios da obra consumada de Jesus. Ele o perdoa de todos os seus pecados, cura você de todas as suas enfermidades, redime a sua vida da destruição, coroa-o com graça e misericórdia e farta de bens a sua velhice, de maneira que a sua mocidade é renovada como a da águia. Não acuse de dar a quem quer que seja doenças ou acidentes. A propósito, se as pessoas que insistem em afirmar que Deus usa a doença para punir os crentes realmente acreditam nisso, por que então elas vão ao médico tentando ser curadas? Essa atitude é incoerente. Sob certo ponto de vista, elas dizem que suas doenças vêm do Senhor, mas sob outro ponto de vista, estão tentando se livrar delas. Pare de acreditar na mentira de que Deus dá a você doenças, enfermidades e acidentes para puni-lo ou ensinar-lhe alguma lição. Eu sempre digo à minha congregação para não deixar os seus cérebros pensantes em casa quando vem à igreja. Pare de acreditar na mentira que Deus dá a você doenças, enfermidades, acidentes para puni-lo ou ensinar-lhes alguma lição. Eu sinceramente encontro dificuldades em entender porque há crentes hoje que lutam veementemente pelo direito de ficar doentes, sem dinheiro e derrotados, quando Deus é cheio de graça, misericórdia e quer nos ver saudáveis, prósperos e protegidos de todas as ocorrências do mal. Vamos começar a esperar bons presentes do Senhor. Rejeite qualquer coisa que sugira, ainda que remotamente, que Deus está zangado com você e que vai discipliná-lo com doenças e acidentes quando você falhar. E quanto ao espinho na carne de Paulo?
Pastor Prince? E quanto ao espinho na carne que Paulo suportou, não era uma doença? Bem, vejamos o que o Paulo disse sobre este espinho na carne. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Em ponto algum, o versículo diz que o espinho na carne era uma doença ou uma enfermidade. A Bíblia, e não as conjecturas humanas, deve ser usada para interpretar a Bíblia. Espinhos na Bíblia se refere a personalidades que atormentam você. Em nossos idiomas modernos, também temos expressões semelhantes. Em português, por exemplo, usa-se a frase um soco no estômago para descrever alguém que nos perturba ou nos irrita. É apenas uma expressão e não se refere a uma dor real ou enfermidade em nossos estômagos. De igual modo, o espinho na carne que Paulo tinha não era uma enfermidade. No livro de Números, você descobre que os inimigos de Israel eram descritos como espinhos. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Deixe a Bíblia interpretar a Bíblia. O próprio Paulo nos relata o que era espinho na carne. Ele o chamava de um mensageiro de Satanás. Portanto, era claramente uma referência a uma má personalidade que instigava as pessoas em atacarem a Paulo, fofocarem e o caluniarem onde quer que ele estivesse pregando o Evangelho. E o que Deus diz a Paulo sobre esse espinho na carne? Ele disse: apenas fique calmo, Paulo. Minha graça é suficiente para você. Portanto, Paulo não sofria de qualquer doença ou qualquer enfermidade. Ele era tão ungido com a vida da ressurreição de nosso Senhor Jesus que, mesmo quando seu lenço tocava os enfermos eram curados. Você está ouvindo as boas notícias? Recentemente, uma senhora em nossa igreja frequentou o seminário profético e um chamado, abre aspas, profeta, fecha aspas, lhe disse que a razão pela qual o filho dela tinha uma deficiência é que a ele havia pecado na vida dela, era que havia pecado na vida dela. Você já caiu nessa mentira alguma vez? Já lhe disseram que as coisas negativas que você possa ter experimentado são o resultado da disciplina de Deus sobre a sua vida por causa dos seus pecados? Meu amigo, isso é uma total falta de noção e uma absoluta crueldade. Deus não pune pecados na nova aliança com doenças e enfermidades, porque o pecado já foi punido no corpo de Jesus. O seu sangue já foi derramado para o perdão de todos os nossos pecados. Quando você recebeu a Jesus Cristo em sua vida, todos os seus pecados foram apagados. É uma obra consumada. Felizmente, aquela senhora se aproximou dos líderes da nossa igreja para receber ajuda, e eles compartilharam com ela que Deus já tinha punido os seus pecados no corpo de Jesus. Então, ela voltou a procurar aquele tal, abre aspas, profeta, fecha aspas, para perguntar o que ele quisera dizer. Quando ele a viu, tentou evitá-la. Quando ela finalmente conseguiu falar com ele e lhe perguntou o que ele quisera dizer, ele apenas lhe disse: Ah, aquilo foi o Senhor que me mandou dizer a você. Meu amigo, não fique intimidado quando alguém de forma petulante ou conveniente usar o nome do Senhor como desculpa para apontar coisas em sua vida que não são bíblicas. Aquele homem então apresentou um cartão de visitas e explicou que fazia aquelas reuniões proféticas em tempo parcial. Ele tinha um trabalho diário e era profeta somente em meio período. Meio período entre aspas. Isso é absolutamente cruel, você não acha? O povo de Deus é precioso. Eles estão buscando soluções, respostas e ajuda, enquanto esses chamados, abre aspas, profetas, fecha aspas,
ficam transitando nos círculos cristãos, condenando crentes e convencendo-os de que Deus está zangado com eles e que por isso os pune com doenças, enfermidades e acidentes. As boas novas de Jesus sempre libertam e o seu perfeito amor remove todo o medo. Vamos lá, meu amigo, é tempo de se posicionar acima de todos esses ensinamentos que não têm base bíblica e não estão embasados na nova aliança de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor quer que os crentes sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Abra seus olhos e veja a conspiração maligna do diabo para manter os crentes em cativeiro com ensinamentos errôneos acerca de Deus. Ensinamentos esses que não são fundamentados na nova aliança da graça. Sempre que ouvir um ensinamento que provocar medo em seu coração, verifique se aquilo que você está ouvindo é mesmo o Evangelho ou a Boa Nova de Jesus. A Boa Nova de Jesus sempre liberta e seu perfeito amor remove todos os medos. A Boa Nova sempre transmite fé e exalta a obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Fim do capítulo 6. Pronto, vou voltar para o